Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Mas se você não tem condições de fazer essas coisas, não tem problema, só o seu like, seu comentário, compartilhamento aqui no vídeo, sua inscrição já faz toda a diferença, beleza? Valeu! Presentes no folclore europeu e asiático desde tempos antigos, os dragões provavelmente são as criaturas mágicas mais famosas do mundo. Feras gigantes com enormes asas, presas e a capacidade incrível de cuspir fogo. São de fato as criaturas mais difíceis de se esconder, devido ao seu tamanho e também a capacidade de voar. Isso faz com que eles possam se locomover facilmente de um local a outro, além de serem extremamente ferozes. Os dragões são classificados como criaturas impossíveis de se domesticar e de alta periculosidade, contendo a marcação máxima do Departamento para Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas do Ministério da Magia. Geralmente as fêmeas são maiores que os machos e também mais ferozes. Por isso é recomendado que ninguém, exceto bruxos altamente qualificados e treinados especializados, se aproximem de dragões. Para evitar que dragões fossem avistados, expondo o mundo da magia ou então até que eles fizessem vítimas trouxas, eles viviam em reservas específicas de dragões, criadas e mantidas por bruxos, longe de cidades, de vilarejos. Assim, nessas reservas eles viviam de forma segura, tinham o seu espaço para caçar, para viver tranquilamente, sem acabar expondo o mundo bruxo ou machucando as pessoas. Uma das mais famosas reservas de dragão fica na Romênia. Um fato interessante sobre os dragões é que a dragão fêmea cospe fogo nos seus ovos para mantê-los aquecidos, e esses ovos não ficam em ninhos. Os dragões recém-nascidos não têm capacidade de cuspir fogo. Eles emitem sim algumas faíscas, mas eles só vão ter a capacidade de cuspir fogo ali por volta dos 6 meses. E essas primeiras chamas vão vir acompanhadas com uma fumaça cinzenta bastante densa. Já a capacidade de voar normalmente é desenvolvida mais tarde, ali por volta de 1 ano. Mas um dragão só está completamente maduro e pronto para viver sozinho e independente na natureza aos 2 anos. A criação dessas feras foi proibida por lei no ano de 1709 na Convenção dos Bruxos. E não somente pelo fato dos dragões serem criaturas perigosas, mas também porque seria muito difícil não violar o Estatuto Internacional de Sigilo se pessoas sem prática, sem se especializar, criassem dragões. Um bruxo que se especializa em dragão é chamado de dragonologista, que é uma vertente da magizoologia. E é nas reservas de dragões onde esses dragonologistas atuam. E a reserva dos dragões também ajudavam no controle populacional dessas criaturas, além de reforçar a proibição da criação de dragões. Porém, apesar da criação dos dragões não ser permitida, a comercialização de outras partes do seu corpo é permitida e até regulamentada. O couro de dragão, por exemplo, era muito procurado para se confeccionar vestimentas de luxo, luvas, botas, jaquetas, cintos, porque os artefatos feitos com o couro de dragão eram muito resistentes e podiam até repelir alguns tipos de feitiços, já que a pele do dragão em vida repele muitos feitiços. A pele de dragão também é usada na confecção de luvas que são muito utilizadas por pocionistas, inclusive até pelos alunos de Hogwarts. Eles usam uma luva de couro de dragão para manusear alguns tipos de poções com ingredientes venenosos e perigosos. Uma roupa com couro de dragão também indicava um certo status na sociedade bruxa, então era um artigo de luxo, muito caro. Já o sangue de dragão tem 12 usos, tem grandes propriedades mágicas. Os 12 usos foram descobertos pelo Dumbledore. Uma das utilidades que o sangue de dragão tem é como ingrediente da poção Matacão, que inibe a transformação de um lobisomem, né, que faz a pessoa manter suas faculdades mentais transformada em lobisomem. O fígado de dragão também é um ingrediente presente na receita de muitas poções, como o fadicida, por exemplo, que é um repelente para fadas mordentes, que é considerado uma praga no mundo da magia. O chifre de dragão também é usado no preparo de poções, como a poção bola de fogo. Sacanagem. Não podia evitar. Essa poção fazia com que a pessoa cuspisse fogo pela boca. Dizem também que as garras de dragão em pó têm propriedades estimulantes intelectuais.
não se sabe a veracidade disso. Mas talvez o componente mais famoso e também o mais utilizado é o coração do dragão. Aliás, as fibras do coração do dragão são utilizadas na confecção de varinhas. E as varinhas que possuem um núcleo de fibra de coração de dragão produzem uma magia verdadeiramente letal, capazes de lançar feitiços extravagantes, e também é um núcleo propenso a mais acidentes com as varinhas. As varinhas feitas com fibra de coração de dragão são bem temperamentais, assim como a criatura de sua origem. Diferente das diversas partes do corpo do dragão que são utilizadas aí como comércio, que são regulamentadas e vendidas, um ovo de dragão é classificado como artigo não comercializável classe A, assim como ovos de acromântula ou de quimeras. Mas isso não quer dizer que ninguém consiga um ovo de dragão, não é, Hagrid, contrabandeado assim de um estranho num bar. No total, existem 10 raças de dragões conhecidas como puro sangue, que, diferente da ideologia dos bruxos, puro sangue não tem nada a ver com supremacia. Eles realmente são dragões de raça pura. Mas acontece aí a mistura entre um ou outro e acaba gerando um híbrido, o que é raro, mas pode acontecer. Essas 10 raças de dragões são as 10 raças atuais. Não quer dizer que não existam espécies que foram extintas. Inclusive, eu vou citar 2 delas depois de listar aqui as 10 raças mais conhecidas, beleza? Começando pelo olho de opala. O olho de opala é nativo da Nova Zelândia e quando existe uma redução no seu território, ele acaba migrando para a Austrália. Diferente das outras raças de dragão, o olho de opala não habita montanhas e sim vales, e ele é considerado uma das raças mais lindas de todos os dragões. Isso porque as suas escamas possuem um tom perolado e o seu olho não tem pupila, ele tem várias cores, o que dá origem ao seu nome, olho de opala. O opala é uma pedra muito bonita. Os seus ovos têm uma coloração cinza claro, o que faz eles serem confundidos por trouxas que acabam encontrando por acidente com fósseis. Essa raça de dragão é considerado uma das mais calmas também. Ele raramente ataca, a não ser que ele esteja com fome ou se sinta ameaçado, basicamente como toda criatura. Suas presas basicamente eram carneiros, mas ele também não se limitava caso tivesse alguma presa mais interessante. No final dos anos 70, uma onda de mortes de cangurus foi atribuído a um olho de opala que acabou sendo expulso do seu território por uma fêmea dominante. Aí ele acabou migrando ali e acabou fazendo um belo de um banquete com um monte de canguru. O próximo dragão da nossa lista é o meteoro chinês. Também conhecido como Lion Dragon ou dragão-leão, o meteoro chinês, como o nome diz, é uma raça de dragão oriunda da China. Ele possui uma aparência particularmente vistosa. Suas escamas são lisas e vermelhas e ele tem uma franja de cristas douradas ao redor do focinho e grandes olhos saltando das órbitas. Ele recebeu esse nome por conta das labaredas que emite muito características, que parecem um cogumelo saindo de sua boca e das suas narinas. E esse formato de cogumelo é um formato muito característico de explosão, por isso que ele se chama meteoro chinês. Eles são considerados uma raça de dragão muito rápida e muito inteligentes, acima da média. Os seus ovos possuem uma coloração vermelho-carmim viva com manchas douradas, e a casca desses ovos são muito utilizadas pelo povo chinês para a prática de várias magias, como preparo de poções ou confecção de varinhas. Quem descobriu as propriedades mágicas do ovo do meteoro chinês foi o dragonologista Kong Po, que inclusive é um grande bruxo que está acreditado nas figurinhas dos sapos de chocolate. O meteoro chinês pesa em torno de 2 a 4 toneladas e a fêmea é sempre maior que o macho. É um dragão bem agressivo, só que ele acaba sendo muito mais tolerante com dragões da sua própria raça em comparação com outros dragões. E tem um detalhezinho assim crucial do meteoro chinês, é que ele tinha preferência por caçar porcos e humanos para comer. Então, ele é bem perigoso. Nossa próxima raça é o verde galês comum. Ele é oriundo do país de Gales, mas também é encontrado no resto da Grã-Bretanha. O verde galês comum fazia ninhos, diferente de alguns outros dragões, no topo das montanhas. Por isso foi criada uma reserva para que ele pudesse se reproduzir, viver sua vida em paz. Uma característica muito específica do verde galês comum é que as labaredas que ele solta são bem finas. Elas saem em jorros mais finos do que de outros dragões, mas isso não torna essas labaredas menos perigosas. E ele também é reconhecido por ter um rugido surpreendentemente melodioso. Seus ovos têm cor de terra e algumas manchinhas esverdeadas. E apesar dele ser considerado um dragão calmo, que também prefere evitar humanos, assim como o olho de opala, ocorreu em 1932 um incidente em Ilfracombe que, por sorte de uma família bruxa que estava no local, não ficou nenhum ferido. Um verde galês comum atacou uma praia lotada de banhistas, só que uma bruxa chamada Tilitoke e sua família estavam presentes e puderam evitar ali um grande desastre e acabaram apagando a memória dos trouxas para que nada fosse exposto.
rosto, mas acabou ficando tudo bem no final. Inclusive Tilitoke que também está entre os bruxos dos sapos de chocolate. Nossa próxima raça é o dragão negro das Ilhas Hébridas. Ele é um pouco mais agressivo que o verde galês comum, e ele vem das Ilhas Hébridas, um arquipélago localizado na Escócia. Ele é muito territorialista, tanto que o espaço para um único dragão tem que ser de mais de 160 metros quadrados. Ele alcança incríveis 9 metros de comprimento, suas escamas são ásperas e escuras e seus olhos muito brilhantes na cor púrpura. Além disso, ele tem uma longa listra de cristas curtas, mas afiadíssimas ao longo de seu dorso. As suas asas são semelhantes à de um morcego e o seu rabo possui a ponta em formato de flecha. Os seus ovos tinham a coloração lilás claro e lembravam fortemente uma espécie de planta com listras verdes subindo em torno do ovo até chegar à sua ponta, onde haviam cascas que pareciam raízes de árvores. Muito interessante, né? Por mais que sua natureza fosse em geral agressiva, poderia poupar algum bruxo ou bruxa caso ele devolvesse um ovo que foi roubado ou libertasse algum dragão que estivesse preso. E praticamente o dragão negro das Ilhas Hébridas se alimenta de gados, cachorros de grande porte, cervos, mas ele também pode se alimentar de criaturas mágicas como arpels, que são bem grandes, se ele estiver com muita fome. Existe uma família de bruxos que habita o arquipélago e são responsáveis pelo cuidado e preservação dessa raça. O nome dessa família bruxa é Macfust. O rabo córneo húngaro, muito famoso, talvez um dos mais conhecidos aí, porque foi o dragão que o Harry enfrentou no torneio tribruxo, ele tem a fama de ser o mais perigoso e cruel dragão de todas as raças. Ele possui a aparência de um lagarto com escamas pretas, olhos cruéis e amarelos e chifres cor de bronze, assim como os chifres que cobriam a sua cauda, que era um de seus instrumentos de ataque. As labaredas do rabo córneo alcançavam surpreendentes 15 metros de comprimento, sendo uma das maiores labaredas de chamas entre todos os dragões. Eles eram extremamente rápidos. O temperamento dessa raça de dragão era o que distinguia ele dos outros, porque ele era muito agressivo. E os dragões mais jovens eram mais agressivos ainda, mais rápidos e até mais habilidosos, o que tornavam eles muito mais perigosos do que os mais velhos. Eles eram extremamente agressivos na proteção dos seus ovos, principalmente se os filhotes já tivessem eclodido. A alimentação deles variava entre gados, carneiros, mas também não negavam um ser humaninho se estivesse dando sopa. Nossa próxima raça é o dorso cristado norueguês. Conhecido também simplesmente como dragão norueguês, ele era uma espécie oriunda das montanhas da Noruega. Ele lembra um pouco o rabo córneo húngaro na maioria de suas características, mas ao invés de cornos no rabo, ele possui cristas bastante brilhantes e salientes por toda a extensão do seu dorso. As suas escamas tinham um tom marrom esverdeado e uma das características mais notadas eram seus dentes venenosos. Isso fazia com que a pessoa mordida tivesse rapidamente um inchaço e o local ficasse num feio tom esverdeado, como aconteceu com a mão do Ron. Os ovos eram pretos e grandes, e essa raça tinha a habilidade de cuspir labareda mais cedo do que as outras. Por isso que o dragão do Hagrid, quando nasce, acaba cuspindo uma labaredinha ali, porque ele é um dorso cristado norueguês. Ele é especialmente agressivo com a própria raça, principalmente as fêmeas. Hoje em dia, o dorso cristado é uma das raças mais criadas ilegalmente e mais avistadas também. E uma coisa muito interessante do dorso cristado é que ele não se alimentava só de criaturas terrestres, mas tinha uma característica quase única entre os dragões de se alimentar também de criaturas marinhas. Inclusive, existe um boato de que em 1802, um dragão da raça dorso cristado capturou, caçou um filhote de baleia. Bora, se é verdade ou não, não sabemos. Nossa próxima raça de dragão é o dente de víbora peruana. Ele é conhecido como a menor raça entre todos os dragões conhecidos, mas também o mais veloz em voo. Ele chega apenas a 4 metros de comprimento. Ele é nativo do leste e nordeste do Peru. Suas escamas são lisas e possuem uma cor de cobre. Ele possui algumas manchas pretas em sua crista e tem chifres curtos na cabeça. Por conta do seu tamanho, ele consegue se esconder facilmente. E assim como o dorso cristado norueguês, o dente de víbora peruana também possui presas venenosas. Os seus ovos eram igualmente pequenos, também os menores comparando com ovos de outras raças. E eles tinham uma aparência meio achatada, e uma característica muito particular na coloração, que era um azul neon com manchas marrons em sua volta. A doença varíola de dragão, que matou um grande número de bruxos, teve origem em dragonologistas que trabalhavam com essa raça de dragão. E essa não foi a única vez que o dente de víbora peruano causou problemas à humanidade. No final do século XIX, a Confederação
Federação Internacional dos Bruxos precisou enviar uma equipe de exterminadores até o Peru, porque essa raça de dragão estava se reproduzindo muito rapidamente e eles caçavam seres humanos. Então estavam acontecendo várias mortes, principalmente de crianças, e aí eles acabaram tendo que intervir. A nossa próxima raça é o Chifres Longos Romeno, nativo das montanhas Cárpatos, que formam uma cordilheira de 1.500 km ao longo do leste europeu. O chifre longo romeno possui escamas verde escuras, longos chifres dourados faiscantes, com os quais ele fura sua presa antes de assá-la. A raça é considerada bem grande e robusta e com músculos bem avantajados, apesar de ser considerado porte médio para o padrão dos dragões. E era a única raça que possuía chifres retos como de um touro. Assim como os seus chifres longos, os seus ovos também eram mais compridos e finos em comparação com os de outros dragões. A coloração era verde musgo com manchas pretas pela extensão da casca. Os seus chifres dourados eram muito valorizados, principalmente no preparo de poções. No século XX, o território nativo dos chifres longos, a Romênia, tornou-se a maior e mais importante reserva de dragões do mundo. É lá que o Carlinhos Weasley estuda e trabalha. E por conta do grande apreço que os chifres dessa raça tinham, a população de chifres longos romeno acabou diminuindo bastante, o que é muito triste. A nossa próxima raça é o Focinho Curto Sueco. Ele era um belo dragão azul prateado nativo das montanhas desabitadas e selvagens da Suécia. As suas escamas eram azul brilhante, sendo bastante requisitadas para a confecção de luvas e escudos de proteção. As labaredas que saíam de suas narinas e da sua boca também eram azuis e reduziam madeiras e ossos a cinzas em segundos. Os seus ovos, assim como o do dente de víbora peruana, também estavam entre os menores, mas não deixava a desejar no quesito beleza. A casca do ovo possuía escamas peroladas, era muito bonito. E essa raça era responsável pelo menor número de mortes humanas em comparação a outras raças. Nossa próxima raça é o Barriga de Ferro Ucraniano. Como o próprio nome já diz, ele é oriundo da Ucrânia. E essa é conhecida como a maior raça de dragão que existe. Ele pode atingir até 6 toneladas. A coloração da sua pele tem um cinza metálico e uma envergadura imensa. As suas garras são particularmente longas e suas escamas eram ásperas e duras, feito aço. Por isso o nome Barriga de Ferro Ucraniano. A coloração dos seus olhos era de um vermelho muito forte. Apesar de ter um voo mais lento, ele ainda era bem agressivo e bem perigoso. E como ele era o maior dos dragões, o seu ovo também era o maior entre os outros. Ele possuía escamas verdes azuladas e espinhos negros em sua ponta. Essa raça de dragão é um objeto de constante observação pelas autoridades bruxas ucranianas desde 1799, quando um Barriga de Ferro ucraniano simplesmente destruiu uma embarcação no Mar Negro. Ele simplesmente o barco e, mano, levou embora e destruiu. E quando a gente fala barco, não é uma canoinha, não. Aqueles naviozão, aqueles navio pirata antigos, sabe? Durante a Primeira Guerra Mundial, os Barrigas de Ferro ucraniano foram utilizados em uma operação secreta do Ministério da Magia na Frente Oriental, a fim de utilizá-los como força aérea, mas a operação acabou fracassando pela excessiva agressividade dos dragões. E apesar dessas serem as 10 espécies que a gente conhece, as 10 espécies puro sangue dos dragões, existem outras duas que podem estar extintas, mas que aparecem no livro Criação de Dragões como prazer e fonte de renda. O meteoro catalão, que é oriundo da Catalunha, na Espanha, tinha um focinho de coloração preta e tinha um formato um tanto estranho. Ele possuía uma fileira de espinhos que descia ao longo do seu dorso e 2 chifres pretos no topo de sua cabeça. E essas são todas as informações que nós temos sobre ele. E o focinho longo português, que era nativo de Portugal, como o nome diz, e a sua aparência era até parecido com o meteoro catalão, só que o focinho dele era mais longo e os chifres mais pontiagudos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre dragões. Há tempos que uma galera me pede pra fazer vídeo sobre os dragões, sobre as espécies dos dragões, então aqui está. Eu não sei se vai ser um vídeo que muita gente vai querer assistir, mas tudo bem. Eu espero muito que na série Harry Potter a gente possa ter mais dragões explorados, né? A gente tem pouco aí, tem pouca coisa. Espero que a reserva de dragões na Romênia seja mostrada, seria muito legal. No livro não é mostrado, mas seria legal se eles mostrassem na série, quem sabe. Normalmente é uma coisa que gasta muita grana com CGI, né? Então talvez eles não mostrem, mas a esperança é a última que morre. Comenta aí embaixo qual a raça de dragão você acha mais maneira, qual que você mais curtiu. Eu particularmente gosto muito do Olho de Opala e do Negro das Ilhas Hébridas. Então é isso, espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.